Olá, professora! Olá, professor! Esse vídeo é sobre os 4 pilares da educação. Os 4 pilares da educação são conceitos fundamentais da educação baseado no relatório da Unesco, da Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI, coordenado por Jacques Delors. No relatório editado sob a forma de livro, denominado de A Educação, um Tesouro a Descobrir, de 1999, a discussão dos 4 pilares ocupa todo o 4º capítulo, da página 89 até a 102, onde se propõe uma educação direcionada para os 4 tipos fundamentais de aprendizagem: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser, eleitos como os 4 pilares fundamentais da educação. O ensino, como o conhecemos, debruça-se essencialmente sobre o domínio do aprender a conhecer e, em menor escala, do aprender a fazer. Estas aprendizagens, direcionadas para a aquisição de instrumentos de compreensão, de raciocínio, de execução, não podem ser consideradas completas sem os outros domínios da aprendizagem, muito menos complicados de explorar devido ao seu caráter subjetivo e dependente da própria entidade educadora. O aprender a conhecer. Esta aprendizagem refere-se à aquisição dos instrumentos do conhecimento. Debruça-se sobre o raciocínio lógico, a compreensão, a dedução, a memória, ou seja, sobre os processos cognitivos por excelência. Contudo, deve existir a preocupação de despertar no estudante não só esses processos em si, como o desejo de os desenvolver, a vontade de aprender, de querer saber mais e melhor. O ideal será sempre que a educação seja encarada não apenas como um meio para um fim, mas também como um fim por si. Esta motivação pode apenas ser despertada por educadores competentes, sensíveis às necessidades, dificuldades e idiosincrasias, que é o modo de comportar, de agir, de se portar característico de alguém, não é verdade? Capazes de lhes apresentar as metodologias adequadas, ilustradoras das matérias em estudo e facilitadoras da retenção e compreensão das mesmas. Pretende-se despertar em cada aluno a sede de conhecimento e a capacidade de aprender cada vez mais, ajudando-os a desenvolver as armas e dispositivos intelectuais, cognitivos que lhe permitam construir as suas próprias opiniões e os seus próprios pensamentos críticos. Em vista a esse objetivo, sugere-se o incentivo não apenas do pensamento dedutivo, como também do intuitivo, porque se é importante ensinar o espírito e método científico ao estudante, não é menos importante ensiná-lo a lidar com a sua intuição, de modo que possa chegar às suas próprias conclusões, aventurar-se sozinho pelos domínios do saber e do desconhecido. O outro pilar é o aprender a fazer. Indissociável do aprender a conhecer, que lhe confere as bases teóricas, o aprender a fazer refere-se essencialmente à formação técnico-profissional do educando. Consiste essencialmente em aplicar na prática os seus conhecimentos teóricos. Atualmente existe outro ponto essencial a focar nesta aprendizagem, referente à comunicação. É essencial que cada indivíduo saiba comunicar. Não apenas reter e transmitir informações, mas também interpretar e selecionar as torrentes de informações, muitas vezes contraditórias, com que somos bombardeados diariamente. Analisar diferentes perspectivas e refazer as suas próprias opiniões mediante novos fatos e informações. Aprender a fazer envolve uma série de técnicas a serem trabalhadas. O aprender a conhecer combinando uma cultura geral suficientemente vasta com a possibilidade de trabalhar em profundidade um pequeno número de matérias, hoje denominadas de componentes curriculares. O que também significa aprender a aprender, para beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo de toda a vida. O outro pilar da educação é aprender a viver com os outros. Esse domínio da aprendizagem consiste num dos maiores desafios para os educadores.
pois atua no campo de atitudes e valores. Cai neste campo o combate ao conflito, ao preconceito, às rivalidades milenares ou diárias. Aposta-se na educação como veículo de paz, tolerância e compreensão. Mas como fazê-lo? O relatório da Unesco não oferece receitas, mas avança uma proposta baseada em 2 princípios. Primeiro, a descoberta progressiva do outro, pois sendo o desconhecido a grande fonte de preconceitos, o conhecimento real e profundo da diversidade humana combate diretamente este desconhecido. Depois, e sempre, a participação em projetos comuns que surgem como veículo preferencial na diluição de atritos e na descoberta de pontos comuns entre povos. Pois, se analisarmos a história humana, constataremos que o homem tende a temer o desconhecido e a aceitar o semelhante. O aprender a ser, que é o 4º pilar da educação. Esse tipo de aprendizagem depende diretamente dos outros 3. Considera-se que a educação deve ter como finalidade o desenvolvimento total do indivíduo. O espírito e corpo, sensibilidade, sentido ético, responsabilidade social e espiritualidade. A semelhança do aprender a viver com os outros, fala-se aqui da educação de valores e atitudes, mas já não direcionados para a vida em sociedade em particular, mas concretamente para o desenvolvimento individual. Pretende-se formar indivíduos autônomos, intelectualmente ativos e independentes, capazes de estabelecer relações interpessoais, ligação de conexão ou vínculo entre 2 ou mais pessoas dentro de um determinado contexto. Este, por sua vez, pode ser o âmbito do trabalho familiar, social, religioso, amoroso ou educacional, por exemplo. Nesse sentido, segundo o psiquiatra austríaco Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, o homem é, em sua essência, um ser relacional. Isso quer dizer que eu, você e as pessoas ao nosso redor temos esta característica nata de comunicarem e evoluírem permanentemente, de intervirem de forma consciente e proativa na sociedade. Caros colegas, esse foi o vídeo sobre os 4 pilares da educação. Mantenham-se sobre esses 4 pilares, para que possamos desenvolver o nosso trabalho com proficiência e dentro de uma linha reta. Até mais!